Uma excelente tarde aos amigos e amigas oftalmologistas. A House of Vision tem o prazer de apresentar o HVision Academy Webinar. Encontros com os maiores especialistas brasileiros, discutindo sobre temas muito importantes na oftalmologia. Durante o mês de junho, teremos o prazer de falar sobre o que há de mais avançado em tecnologias em diagnósticos e tratamento, utilizando as tecnologias de biometria óptica por interferometria, spectral domain, swap source e uma nova abordagem de tratamentos de retina no webinar intitulado Veja, Descubra e Explore. No dia de hoje, o nosso especialista será o Dr. Renato Peroni, abordando o tema Pascal, uma nova abordagem em tratamentos de retina. Antes de iniciarmos o tratamento clínico utilizando a tecnologia do laser Pascal, iremos abordar um pouco a respeito de como a tecnologia aplicada a esse instrumento pode nos ajudar em nossos tratamentos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas Frisco, atuo na House of Vision na área de aplicação e desenvolvimento de produtos. Possuo formação na área tecnológica e de desenvolvimento de produtos em diversas instituições brasileiras, inclusive com especialização na Topcon University. A House of Vision, como todos conhecem, atua no mercado brasileiro há mais de 35 anos, trazendo o que há de mais avançado em tecnologias para o seu consultório, para o seu dia a dia, para o centro cirúrgico, com abrangência nacional, com o que há de mais avançado em tecnologias para a sua rotina clínica. No dia de hoje, iremos falar sobre o laser Pascal. O modelo que comercializamos no dia de hoje é o Pascal Synthesis. Ele é um laser da terceira geração dos lasers da Topcon e é um equipamento pioneiro em escaneamentos via padrão. É um gold standard para tratamentos de retina. É um equipamento que utiliza uma tecnologia avançada, no qual não apenas um equipamento para tratamentos de retina, é um equipamento para tratamento de retina e para glaucoma, utilizando uma tecnologia avançada com algoritmos extremamente avançados e extremamente trabalhados, baseados em novas aplicações e uma nova abordagem em tratamentos. Ele é um equipamento extremamente versátil, pois possuímos alguns modos de tratamento para pacientes com patologias retinianas ou pacientes glaucomatosos. Como qualquer laser, nós podemos efetuar, qualquer laser de retina, claro, podemos efetuar o tratamento da fotocoagulação, porém o Pascal traz aí uma nova abordagem, que seria a fotocoagulação utilizando os multipadrões. Então, nós temos a possibilidade de efetuar em um único disparo 25 fotocoagulações, por exemplo. Possuímos também a possibilidade de efetuar fotocoagulações com grids circulares, com linhas, ou dependendo do tipo de aplicação que nós podemos trabalhar. Utilizamos também, para tratamentos de retina, uma nova abordagem que chamamos de estimulação fototérmica, na qual o laser Pascal utiliza uma tecnologia muito avançada, utilizando a integral de Arrhenius, que seria a Endpoint Management, que é uma forma de gerenciamento da estimulação térmica que é aplicada ao tecido com a patologia. Podemos também efetuar tratamentos no campo dos pacientes glaucomatosos. Então, temos a possibilidade da trabeculoplastia guiada por laser de varredura, que nós chamamos de PSLT, que é uma forma muito interessante de efetuar a trabeculoplastia de modo muito mais rápido e muito mais seguro e com melhores resultados em relação
ao ALT ou ao SLT tradicional. A tecnologia que o Pascal traz para a gente como algo inovador envolve vários aspectos. Um dos aspectos seria que nós temos 4 spots, então 4 diâmetros de fibras diferentes, e cada fibra possui o seu próprio foco. Então, o que significa? Que nós temos queimas muito mais uniformes e independente de cada fibra que se utilize. Outras tecnologias, por meios óticos, utilizando colimadores, acabam trazendo para a gente queimas não tão uniformes, dependendo do diâmetro da queima que é necessário para o tratamento. Então, o Pascal tem isso como uma grande vantagem. Uma outra grande vantagem é a utilização de galvanômetros de altíssimas velocidades. Então, o que esse galvanômetro faz? Ele permite ao Pascal tempos de exposição muito pequenos em relação aos lasers convencionais. Então, quando o laser Pascal ele foi desenvolvido na Universidade de Stanford, digamos que os pesquisadores buscavam um laser que fosse muito mais rápido. Na verdade, essa era digamos que o que eles buscavam era atingir esse objetivo, o laser rápido. Porém, se observou ao longo do tempo que essa rapidez causada pelos galvanômetros traziam outros inúmeros benefícios. Então, nós temos, por exemplo, aqui 2 estudos histopatológicos, no qual nós temos o Pascal com tempo de exposição bem baixa, tá? Com tempo de exposição de 10 milissegundos, e aí você tem um estudo anatomopatológico de uma forma. E nós temos ali o laser convencional, no qual aqueles 100 milissegundos faz com que os tecidos adjacentes à área que gostaríamos de tratar tenham um efeito térmico, no qual nós temos muito mais dano no tecido adjacente do que, por exemplo, o laser Pascal. Então, o galvanômetro, ele é checado 100 mil vezes por segundo, então é um sistema extremamente seguro. Então, nós temos 3 galvanômetros de altíssima velocidade, um galvanômetro que seleciona a fibra e outros 2 que fazem o plano cartesiano. E eles fazem com que o tratamento seja extremamente uniforme, extremamente controlado. Aqui nós temos uma exibição muito interessante de como o laser Pascal funciona na prática. Então, nós temos, por exemplo, os grids pré-estipulados pelo controle que o equipamento possui, pelo um computador, e aí você pode escolher qual é o tipo de tratamento que você vai fazer, por exemplo. Então, nesse caso, a gente tem uma rotura. Então, você pode fazer aí, utilizando os scans circulares, padrões circulares, ou outras formas de varredura, conforme a nossa necessidade. Aqui nós temos algumas formas de padrão, tá? Então, nós temos o padrão de matriz, que podem ser 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, o grid macular, o círculo, o arco, que pode ser triplo. Além desses quatro possibilidades, nós temos outras diversas possibilidades que são encontradas no touchscreen do próprio equipamento. Aqui nós temos uma exibição muito interessante de como essa estimulação fototérmica funciona, tá? Então, esse Endpoint Management, ele funciona com a estimulação fototérmica daquele tecido, tá? Com a patologia. Então, agora nós vamos, nessa imagem, a gente tem como funciona o endpoint e como funciona um laser convencional. Então, claro, com um laser convencional, como a gente já mencionou, você tem um dano de tecido adjacente muito mais severo em relação ao Pascal, que usa um tempo de exposição menor. No endpoint management, esse tempo de exposição combinado com a potência faz com que você tenha não o dano da fotocoagulação, mas que você tenha, sim, uma estimulação fototérmica desse tecido. Essa estimulação fototérmica faz com que a retina do paciente
tem a produção das heat shock proteins. E dessa forma, você tem uma melhora, uma regeneração, né? O nosso especialista vai falar muito bem dessa parte um pouco adiante do tecido. Nós temos também pontos muito importantes que nós chamamos de landmarks, são essas marcações que estão marcadas aí no nosso vídeo. O que esse landmark significa? Ele mostra, ele pontua para a gente onde exatamente foi feito essa estimulação fototérmica, porque é um tipo de tratamento não visível. Então, os landmarks são extremamente importantes para que nós possamos ter um acompanhamento. E aí a gente tem como essa retina funciona ao longo de 90 dias. Então, essas heat shock proteins vão atuar nesse tecido com alguma patologia para que você tenha uma melhora acentuada na condição da acuidade visual. Aqui nós temos, muito importante, esse endpoint management, ele é regido pela integral de Arrhenius. Então, o que essa integral, o que esse algoritmo faz dentro do laser Pascal? Ele atua nessas 3 áreas. Ele atua no tratamento subterapêutico, o tratamento propriamente dito e o damaging, que nós chamamos aí de, seria o dano, seria a fotocoagulação. Então, dependendo, nós temos aqui em cima essa opção titration. Esse titration digamos que nós vamos iniciar o tratamento. Então, baseado na potência que eu encontro nesse titration, essa integral vai trabalhar dentro desse valor que foi encontrado, e aí, automaticamente, os níveis de tempo de exposição e de potência serão alterados pelo próprio equipamento, que irá garantir que o seu tratamento será uma estimulação fototérmica. Então, nós vamos estar dentro desse range de tratamento. Então, isso diferencia muito o Pascal em relação aos seus concorrentes. Não é apenas um laser, existe um background científico muito importante para garantir que o seu tratamento é seguro e que o seu tratamento traga realmente o sucesso esperado. Aqui nós temos também, da mesma forma que a integral de Arrhenius atua naquela curva, aqui nós temos algo muito importante também, que quando a gente encontra lá no titration, que é o nosso tiro de teste, nós encontramos um valor, para essa fórmula, ele se encontra como o valor número 1, tá? Isso é uma referência. A partir do momento que a gente ativa esse endpoint management, esse valor número 1, ele se torna um valor 0,1. Então, esse valor 0,1, ele vai trazer para a retina do nosso paciente, não aquela potência, aquele tempo de exposição inicial. Então, ele vai trazer uma combinação que vai não trazer um dano epitélio pigmentado, por exemplo, mas ele vai trazer uma estimulação fototérmica e dessa forma nós vamos trabalhar aí com as heat shock proteins. Aqui nós temos algo muito legal, muito interessante, no qual nós temos, no canto inferior, na parte inferior, o campo não terapêutico, tá? Então, por exemplo, quando você aplica um laser com pouca intensidade de potência, sem tempo de exposição ou muito pouco, e lá em cima a gente tem a ruptura ou a hemorragia, tá? Abaixo dele, nós temos o tratamento convencional, que é o tratamento visível. Entre o tratamento não terapêutico e o tratamento convencional, nós temos o endpoint management. Então, o endpoint management, ele vai fazer um tratamento não visível, não é o tratamento convencional, porém não é um tratamento não terapêutico. Ele é um tratamento terapêutico com estimulação fototérmica, trazendo para a gente, então, as heat shock proteins. Então, aqui a gente tem uma imagem muito, muito interessante do nosso. Essa é uma análise feita das heat shock protein 70, visualizadas após 7 horas do tratamento. Do lado esquerdo, nós temos a heat shock protein sendo fabricadas, enfim, a partir do choque térmico, com 100% de potência. Então, o que isso significa? Fotocoagulação. Então, perceba que a gente vai ter células mortas e uma quantidade de heat shock protein menor em relação a 30%. O que é esse 30%?
é o que o algoritmo do Endpoint Management, aliado à integral de Arrhenius, calcula para que você tenha a estimulação fototérmica no tecido. Aqui nós temos a detecção histológica. Então, nós vamos ter, começando aqui pelo nosso lado esquerdo, uma queima moderada, tá? Aí nós temos aqui o 100%, tá? Que seria o laser convencional, primeiro. O 100% aqui já seria utilizando o Pascal. Tá? Percebam que a queima é bem diferente uma em relação à outra. Então, nós temos 70%, 75%, 50%. E o 30%, que seria o que nós chamamos de não damage, sem dano. E seria, sim, nesse caso, a estimulação fototérmica. Então, por isso, se faz extremamente importante os landmarks. Então, nós temos aqui Endpoint Management Off. Então, a gente tem apenas fotocoagulação. Aqui nós temos o Endpoint On, sem landmarks. Então, eu tenho estimulação fototérmica, onde eu tenho esses pontinhos amarelos, porém eu não tenho a marcação. Agora, nesse último quadro, eu tenho essas marcações vermelhas, que seriam as nossas marcações, seriam, por exemplo, igual a gente tem aqui nessa autofluorescência, esses pontinhos brancos, seriam os landmarks, que nos dão a referência de onde o nosso paciente foi tratado. Isso é extremamente importante e traz para a gente algo diferencial em relação a outras tecnologias. E por fim, nós vamos ter a trabeculoplastia seletiva, a laser, com varredura padrão, que nós chamamos de PSLT. Então, é uma tecnologia nova, né? Então, ela está sendo aí desenvolvida, na verdade, implantada, né, em nossos equipamentos. Então, nós temos aqui uma forma de tratamento real. Então, uma vez que o joystick é pressionado, ele vai dar todos esses disparos. Se eu não me engano, são 3 linhas com 10 ou 12 disparos. Então, o tratamento, ele se torna muito mais rápido e muito mais seguro. Além de que, para o paciente, é algo muito confortável. Então, nós vamos aqui, nós temos a comparação, né, do ALT, que pode danificar a malha trabecular. O PSLT, você não tem esse problema, tá? Então, nós vamos utilizar a lente tradicional para a trabeculoplastia, para que nós possamos fazer o tratamento, tá? Utilizamos o titrate, que é o tiro de prova, para a gente começar a entender como aquela malha trabecular vai funcionar, semelhante ao que nós fazemos na retina. E aí, a partir daí, nós vamos fazendo aí a aplicação, utilizando essa lente para a movimentação. Então, aqui nós temos o tempo de exposição entre 10 e 5 milissegundos e com 16 giros da lente, nós temos 180. Com 32, 360 graus. Automaticamente, o sistema vai rotacionando essa mira para que você tenha o aproveitamento e uma rapidez em todo esse seu tratamento. Então, oftalmoscopicamente, ele é invisível, porque usa uma potência e um tempo de exposição muito baixo, e após essa aplicação, a gente tem aí mudanças físicas e biológicas, fazendo com que essa malha trabecular possa expulsar aí o vítreo, e nós temos uma redução de até 24% na pressão intraocular utilizando o PSLT. Agora, com muito orgulho, eu passo a palavra para o Dr. Renato Peroni, nosso especialista no dia de hoje. Antes que o Dr. Renato possa começar, todos aqueles que estão nos acompanhando pela nossa sala de aula no Zoom, muito obrigado. Todos aqueles que também estão nos acompanhando pela nossa página no YouTube, muito obrigado. É livre a interação, então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, tanto eu quanto o nosso especialista está pronto a responder. Então, quem está aqui na sala de aula no Zoom, pode mandar via chat qualquer pergunta que nós iremos responder. E você que também está no YouTube, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e também pode mandar aí as perguntas, as dúvidas, que nossa equipe está pronta para receber ela com muito carinho e que a gente possa sanar essa dúvida. Dr. Renato Peroni, muito obrigado pela presença novamente. Para nós é uma honra tê-lo conosco e a palavra é sua. Muito obrigado.
Obrigado, Douglas. Eu que agradeço o convite da Topcon, da House of Vision e especialmente a você, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da experiência que eu tenho com o Pascal aí nos últimos 10 anos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, se tiver alguma coisa errada aqui, você me ajuda. Vamos lá. Perfeito, doutor, tá certinho. Obrigado. Bom, então, mais uma vez agradeço o convite. Eu, só fazendo uma leve introdução de onde eu estou em Jaú, a minha clínica de retina é aqui em Jaú, e eu sou médico colaborador e pós-graduando do HC de Ribeirão Preto, junto ao professor Rodrigo Jorge. Bom, vamos lá. Eu não tenho nenhum interesse comercial nessa apresentação. Vou começar dando uma pincelada aqui em panfotocoagulação, né? Minha experiência com panfotocoagulação com o Pascal. Não poderia deixar de citar aí os dois estudos que deram a nossa base aí já no século passado, né? Ao nosso começo de tratamento da retina com laser. Então, na década de 70, a gente teve o DRS, que nos dá, né, os primeiros parâmetros no tratamento da retinopatia diabética proliferativa. Na década seguinte, o TDRS, entre outras coisas, determina o momento da retinopatia diabética que a PRP deve ser realizada. Enfim, o intuito da PRP, como a gente sabe, é a destruição do tecido retiniano isquêmico. Esse é o racional desse tipo de tratamento, causando a diminuição da produção de VEGF e, consequentemente, reduzindo a neovascularização ou brecando a evolução da retinopatia diabética, dentre outros fatores, com a diminuição da produção de VEGF. Bom, sobre a biofísica do laser e da PRP, na verdade, o laser ele é absorvido pelo tecido-alvo, 45% aí é PR, 50% coroide, 5% outros tecidos nesse meio. Ela é convertida em calor e causando aí, numa cascata de eventos, a necrose tecidual e causando aí a meta final que a gente quer. Bom, esse aqui é um exemplo de PRP, de panfotocoagulação, um paciente meu aqui do consultório, PRP que é o padrão, geralmente o que eu faço, evitando os grandes vasos e feito com o Pascal, né, usando os diversos desenhos aí da mira do Pascal. Essa panfotocoagulação foi feita em 2 sessões, geralmente eu costumo fazer em 2 sessões, mas dá para fazer em uma, porque ele é bem tolerável, né, em termos de dor, inclusive do paciente, e rapidez, mas no intuito de não causar uma inflamação desnecessária, apesar desse pulso mais curto do Pascal, eu costumo fazer aí, geralmente, em 2 sessões, com algumas exceções. Mas esse é o padrão que a gente costuma fazer aqui. Bom, e como que a gente está, né, não é o escopo da apresentação, mas acho que vale a pena citar, como que a gente está falando, né, de PRP na era do anti-VEGF. Então, o DRCRNet, entre diversos outros protocolos relevantes, publica o protocolo S, comparando laser com o ranibizumab para RDP, e a gente conclui, né, eles concluíram, na verdade, que o laser ainda se mantém como ferramenta para RDP. A discussão aqui é longa, né, mas o que a gente leva em consideração, principalmente em discussão com os colegas aqui do nosso país, são os pacientes de vida real, né, nossos real life patients, que a gente sempre vai considerar fatores econômicos e compliance, né, do paciente que muitas vezes não consegue, por diversos fatores, fazer anti-VEGF para retinopatia diabética proliferativa, no caso aqui, e vir todo mês no consultório, não só por custos, mas por compliance também, né? Então, a PRP ela se mantém aí como ferramenta, principalmente na vida real, saindo aí exclusivamente do meio científico. Bom, sobre o pattern scanning do Pascal, que é esse padrão multispot, né, que o Douglas apresentou aí de forma excelente, a gente tem, né, diversos padrões aí que o Pascal, que a gente usa no Pascal, né, é claro, tem diversos desenhos, dá para, entre aspas, aí brincar bastante. Eu uso bastante esses desenhos aí
depende de cada caso, mas basicamente a gente usa muito esse quadrado, né? Então, dependendo da posição, dependendo da colaboração do paciente, aí eu costumo usar bastante o quadrado, que me resolve muito, né? O desenvolvimento do Pascal, inclusive, foi, né, no intuito, havia uma demanda muito grande de fazer laser mais rápido, né? Tanto o panfoto quanto o laser macular, mas principalmente a panfoto. Então, a partir daí o desenvolvimento, segundo relatos aí de colegas dessa época. Enfim, também estou usando a mesma foto aqui da apresentação anterior. A gente vai falar de laser macular ainda, mas na panfoto, né, quando a gente compara o spot do laser Pascal, que é esse à esquerda, a gente tem na panfotocoagulação, eu particularmente uso uma exposição de 20 milissegundos, né? 20 milissegundos dá para a gente fazer um tratamento bem legal. E esse à direita seria aí, teoricamente, um laser de 200 milissegundos. Então, os dois aqui, teoricamente, estão causando o mesmo efeito terapêutico, que é o efeito que a gente quer. Porém, no laser Pascal, a gente tem, né, uma lesão de tecidos adjacentes aí muito menor, né, do que o laser convencional, que vai causar aí, pode causar uma cicatrização, um scarring, uma fibrose retiniana aí, indesejável e não necessária, tá? E, obviamente, durante a aplicação do laser, a gente vai ter, né, além da inflamação menor, a gente vai ter menos dor do paciente, maior tolerância ao procedimento, que é mais um fator que a gente consegue fazer também em menos sessões essa modalidade de laser. Bom, o vídeo aqui que eu coloquei é parecido com o vídeo que o Douglas usou na apresentação dele, então, basicamente, né, mais um ilustrativo aí do que a gente vem conversando. Aqui, né, usado 10 milissegundos e no laser convencional aí, chegando até 100 milissegundos, seria a diferença histológica aí, né, do que a gente tem aí pós-laser, né, pós-tratamento. Bom, seguindo, esse aqui também é um paciente meu, paciente que veio no consultório já faz um tempo e ele já vinha com uma panfotocoagulação realizada por outro colega, single spot aqui no olho esquerdo, e ele veio com necessidade de realizar a panfoto do olho direito, e eu fiz com o Pascal, né? Então a gente vê as marcas aí bem mais homogêneas, né? Apesar que algumas minhas aí que tiveram um tempo de exposição, não, mas uma potência um pouquinho mais alta do que eu precisava. Mas basicamente essa é a diferença que a gente tem aí em padrão de homogeneidade, né, das marcas de laser aí. Bom, a interface do aparelho é muito intuitiva, né? Então essa é a interface do modelo atual que é comercializado pela Topcon. Então é muito fácil, é uma tela touchscreen grande que a gente consegue, né, rapidamente ali fazer o setup de exposição, de potência, entre outras coisas, espaçamentos dos tiros, e aqui no bottom aqui a gente vê os padrões, né? Então, num toque ao dedo aqui, a gente consegue sinalizar e fazer o laser já aparecer o quadrado do tamanho que quer, ou o desenho aí desse padrão multispot do equipamento. Bom, aqui também, como o Douglas citou, é muito legal fazer laser em rotura, né? Às vezes a gente tem uma rotura, o paciente colabora bem ali, a gente consegue fazer esse padrão bem bonitinho aqui dessa marca, né, em volta da rotura. Então, quando a gente pisa no pedal, a gente pode fazer o setup dele de pisar no pedal, ele faz um círculo em volta da lesão, a gente solta o pé, ele mesmo faz um círculo maior em volta desse círculo anterior, você pisa de novo, ele faz outro círculo, você pisa de novo, ele faz outro círculo, né? E é bem rápido isso, né? Bem interessante e fica bonito. Essa é uma foto, na verdade, da Topcon. Bom, esse aqui são os dois modelos, na verdade, né? A interface da foto acima é o atual, como eu falei, a foto à esquerda é do laser síntesis. Então, ele é um laser que o device fica separado da lâmpada de fenda, né? A gente tem o conector lá, o adaptador de lâmpada de fenda para conectar em vários tipos de lâmpadas de fenda. E anteriormente ele vinha só, né, na época do Streamline, que é esse modelo à direita, que é o que eu uso até hoje, ele já vinha acoplado na mesa. Então, basicamente,
Existem pequenas diferenças na interface, que facilitou no modelo mais novo, e pequenas diferenças de hardware, mas pouca coisa que não vale a pena citar nesse momento. Enfim, vamos falar de laser macular, que agora é a hora da parte mais gostosa. Vamos lá. Voltando a citar aqui o ETDRS, né? Então, o ETDRS na década de 80, ele nos dá parâmetros que se tornaram padrão, né, em termos de edema macular diabético, tratamento padrão por praticamente 3 décadas, né? Ele demonstra que há uma perda uma redução no risco de perda de visão moderada de 50% em até 3 anos. Entretanto, houve aí na estatística do estudo um baixo percentual de pacientes que melhoraram a visão. Isso também é discutível, mas eu vou entrar em um dos pontos agora. Essas fotos aqui são fotos do padrão de laser que era usado na época, que eu digo na época, mas eu conheço colegas, né, às vezes a gente recebe casos de pacientes que foram submetidos a laser macular e tem esse padrão de marca, né? Esse padrão de marca não se usa mais, né? Na verdade, é um padrão que a gente está fazendo um laser macular extremamente agressivo, numa situação onde a gente não precisa dessa marca de laser, né? Isso aí vai gerar escotoma, entre outras coisas. Enfim, o padrão de laser da TRS, como eu estava citando, é um padrão muito mais destrutivo, né? A maior intensidade do laser vai gerar um maior dano de fotorreceptores sem necessidade, como a gente vai ver à frente, e poderia, teoricamente, justificar o baixo percentual de pacientes que tiveram melhora de visão no ETDRS, ou seja, não a patologia, o protocolo, ele mostra uma redução de 50% de perda de visão em 3 anos, mas há um aumento da visão pequeno, né? um baixo percentual de pacientes nesse protocolo. Bom, exemplificando e trazendo um pouco mais para o nosso momento atual, eu vou mostrar um caso meu de laser grid convencional, feito há vários anos. Então, o paciente vem com edema macular diabético. Eu realizei o laser desse paciente na época, nessa região, conforme eu tinha planejado. O paciente melhorou, né? Então ele sai de 20/80 numa baseline, vai um mês depois ele tem uma melhora do edema, 2 meses depois ele ganha uma linha de visão e tem uma melhora do edema. Tá? Então esse aqui é o comparativo do antes e depois. Porém, quando a gente fala só de edema, ótimo, melhorou, mas a gente tem aqui umas marquinhas, que foi onde eu realizei o grid, né? Que se a gente considerar que essas marquinhas aí são lesões onde eu lesei fotorreceptores, não é o padrão que eu gostaria que tivesse hoje no meu laser, né? Eu não gosto, ninguém gosta de fazer uma marca dessa no paciente. Isso pode gerar escotoma, entre outras coisas, no futuro, ou mesmo no PO imediato. Continuando nesse raciocínio, vou mostrar outro caso de laser também, um grid convencional, paciente 20/120 na baseline. 2 meses depois ele vem com uma melhora, vindo para 20/80. 20/80, 4 meses depois, uma melhora um pouquinho maior do edema. 20/60 com 16 meses de segmento. Cirurgião, médico que realizou o laser super contente com o OCT. Porém, a gente vê aqui, né, um scarring aqui, uma cicatrização e uma lesão nessa região que poderia gerar aí também queixa ao paciente, entre outras coisas. E aqui mais marquinhas, inclusive subfovealmente, né? Então, assim, será que realmente a gente, no padrão de tecnologia, no padrão que a gente busca hoje, isso seria necessário? Laser na era do anti-VEGF. Laser foi tido aí, já está sendo tido, no geral, né, como um tratamento secundário, né, falando de laser macular, tratamento secundário nos últimos anos. Então, na era do anti-VEGF, onde a gente tem uma curva de aprendizado aí para aplicação extremamente curta, ótimos resultados com anti-VEGF, muitos protocolos aí que nos mostram a eficácia desses medicamentos,
fica um pouco difícil, talvez, a gente implementar na cultura ainda dos próprios residentes e fellows o uso do laser, né? Mas vamos lá, o READ2, ele, né, é um estudo que avalia, né, a terapia de anti-VEGF combinada com laser, ele, na verdade, conclui, né, que a terapia anti-VEGF combinada com laser pode diminuir o edema residual e o número de aplicações, tá? Vamos para o Restore, né? No Restore, a gente teve, né? A gente, quando eu falo nós, retinólogos, né? Os autores compararam ranibizumab versus mais laser e laser apenas. E quando a gente analisa, né, os subgrupos, a gente vê que indivíduos com CSMT menor que 300 micras, laser e ranibizumab são similares, né? Então, essa análise de subgrupos deve ser considerada. Vamos um pouquinho mais para frente, protocolo T, que não analisou laser, tá? Ele fez o comparativo aí dos anti-VEGFs disponíveis. Bom, no protocolo T, quando a gente analisa os resultados, a gente vê que 36 a 39% dos indivíduos receberam laser, o grid, antes da aplicação, segundo o algoritmo do protocolo. 37 a 56% desses indivíduos receberam laser durante o primeiro ano de estudo. Como eu falei, o laser não foi avaliado nesse estudo, né? Porém, o número de olhos tratados com laser é significante, né? Muito significante, na verdade. Outros estudos. Então, outras modalidades de laser sublimiar, seja micropulso, seja short pulse, publicadas, demonstram, né, que tem uma meta-análise que avalia que conclui, né, como resultado, uma diminuição, né, demonstra uma diminuição do número de injeções no follow-up de 12 meses quando a gente associa laser. Tá? Então, laser, quando é eficaz, e também tem um menor custo comparado a anti-VEGF. Então, eu não acredito em substituição, acredito que, obviamente, né, não há uma briga de anti-VEGF com laser, mas sim um trabalho e laser como tratamento adjunto dessa terapia com anti-VEGF, que é o que a gente faz hoje. Bom, laser, quando a gente fala de laser convencional, como eu demonstrei, a gente não pensa em lesão, tá? Esse caso não é um caso meu, mas é um caso que a gente apresentou, o caso lá de Araraquara, que a gente apresentou na ARVO em 2010, quando era ainda em Fort Lauderdale. E esse caso foi feito por um fellow que na época ficou super contente com o resultado, nem trouxe o OCT, mas ficou contente com o resultado, mas o paciente, apesar da melhora do edema, o paciente reclamava de uma perda de campo, de uma piora da visão, e quando foi feita a microperimetria desse paciente, a gente vê na foto à direita aqui o quanto que ele teve de perda de sensibilidade, né? Então ele ficou com uma visão tubular ali, só na área foveal mesmo, tendo uma perda muito grande aí de sensibilidade ao redor, porque o laser foi feito de forma, quando a gente olha aqui à esquerda, até bonita, né? Mas de forma muito forte que causou essa lesão. Enfim, vamos falar do Endpoint Management, como ele funciona. O Douglas já explicou até de forma aprofundada como ele funciona, mas basicamente, prometo que de física é só esse slide. Ele funciona colocando a energia que a gente tem de setup, né? Ele coloca energia entregue pelo laser dentro de uma faixa terapêutica, onde acima dessa faixa terapêutica a gente está sobretratando e abaixo dessa faixa terapêutica a gente está subtratando. Então, baseado no algoritmo que o aparelho tem já como software, não é a gente que calcula isso, é o aparelho, né? A partir dos nossos parâmetros iniciais, ele que vai calcular isso, o software do aparelho que vai calcular isso, ele vai colocar a gente nessa faixa terapêutica que é o que a gente deseja. Tá? Bom, para ligar o Endpoint Management, na verdade, não tem muita mágica. Depois dos parâmetros iniciais, que eu vou citar um pouquinho para frente, a gente aperta esse botão à esquerda aí, onde tem essa seta na tela, e pronto, está ligado o Endpoint Management. A gente tem a opção de colocar as landmarks, que o Douglas citou, que são marquinhas que a gente vê em vermelho ali na programação de tratamento, que essas marquinhas nos servem de guia para mostrar aonde a gente tratou.
como questão pessoal, eu usei bastante tempo as landmarks, e como questão pessoal, atualmente eu acabo nem usando as landmarks, porque a área que eu trato é uma área extensa, uma área grande da mácula, então eu sei mais ou menos já onde eu tratei, as marcas não são visíveis, mas enfim, questões pessoais aí também envolvidas. Por que ele funciona? Então, também, mais uma vez, aí, como o Douglas entrou nesse assunto, ele funciona por causa dessa síntese, né, das heat shock proteins causadas por um estresse térmico. Então, essas heat shock proteins, as HSP, elas têm uma função anti-apoptótica, vão normalizar a fisiologia das células de modo geral, melhorar a drenagem de fluido e aumentar o controle de permeabilidade da coroide, né? Então, esse é o racional aí, e é o que foi visto aí nos estudos histológicos e imunohistoquímicos sobre síntese de HSP. Então, o que a gente deseja, o que a gente quer? A gente quer a síntese dessa HSP com a aplicação do laser, tá? Mais uma vez aqui a gente repetiu a foto nas apresentações, mas é uma foto de um estudo muito relevante, que é um estudo que demonstra o racional para essa terapia, né, que a gente chama de Non-Damaging Retinal Laser Therapy, que não é uma fotocoagulação, é uma fotoestimulação. Por que isso? Na foto à esquerda, a gente vê a aplicação de laser a 100% da potência, ou seja, eu vou setar o meu aparelho para fazer uma fotocoagulação com 150 miliwatts como exemplo. Então, 100 miliwatts, por exemplo. Então, no meio da foto, desculpa, eu estou sem pointer aqui, mas sem o pointerzinho do Keynote aqui, não consigo habilitar, mas enfim, no meio ali do laser, onde a setinha amarela está nos demonstrando, a gente tem morte celular, tá? Então, onde a gente atirou, ali na mácula, que tem uma marca, a gente tem morte celular. Essa área de morte celular, ela não funciona para mais nada, não tem função alguma, nem na diminuição do edema, nem aumento de função, ou seja, a gente matou aquela área ali. Então, por que funciona, por que diminui o edema e por que o paciente pode ter melhora funcional de visão, mesmo com um laser desse? Justamente pela cascata bioquímica que é gerada ao redor dessa lesão. Então, se eu estou jogando 100% de laser ali, a gente tem uma morte celular, porém, nas áreas adjacentes, eu tenho uma disseminação dessa temperatura do laser, só que em menor volume, ou menor intensidade, na verdade, que vai gerar esse aumento, né, dessa síntese de HSP. Então, para que eu preciso, na verdade, causar a morte celular aqui central para ter essa HSP? Então, esse também foi o racional para o desenvolvimento, né, do Endpoint Management. E a gente vê aqui na foto já à direita que se a gente tem uma entrega dessa energia de 30%, a gente tem esse efeito de síntese dessas proteínas, mas sem a morte celular indesejada. Tá? Então, essa é a ideia do Endpoint Management. Como eu falei, tudo isso é feito de forma automática, tá? Pelo próprio software do aparelho. Patologias tratadas. A gente tem a coroidopatia serosa central, muito comumente tratada, edema macular diabético, edemas em geral, pós-oclusões, edema macular cistoide. Eu tenho vários casos de edema macular cistoide tratados com um resultado muito interessante, alguns casos de sucesso de melhora do edema na retinose pigmentar, telangiectasia macular. O Dr. Daniel Lavinsky estava para publicar, ou já publicou, uma série de casos, um estudo, na verdade, de pacientes de telangiectasia macular tratados com endpoint management com sucesso, entre outras patologias também. Vamos lá, o caso de coroidopatia serosa central, tratado com EPM, caso meu, o paciente vem com queixa já de cerca de 3 meses, com esse OCT, e eu resolvi tratar prontamente. Essa é a primeira foto do baseline, depois a evolução com 2 meses, 3 meses e 5 meses, indo de 20/100 para 20/20, com o laser EPM, uma sessão só. Então, o resultado final aqui comparativo. Caso 2 de serosa,
também tratado com Endpoint Management, uma serosa aí 2080, fiz uma sessão de laser EPM, paciente com 30 dias de evolução, foi para 20/20, e com 1 ano de evolução, ele sumiu e voltou com 1 ano depois, né, com o exame muito interessante, sem fluido, sem recidiva, sem nada, com 20/20 também. Como que a gente faz? E aí vem a receita do bolo, tá? Essa parte do titration é a parte principal, é o nosso ponto de partida, é onde a gente define da onde que a gente começa a fazer laser. Não existe uma receita de bolo para todos os pacientes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma marca de laser levemente visível, geralmente tem descrito, né, fora das arcadas, eu me atrevo a fazer um pouco para dentro das arcadas, uma marca, um spot levemente visível. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar, eu geralmente começo com 90 a 100 miliwatts, dependendo do paciente, dou um tirinho ali, fico olhando durante 2 a 3 segundos para ver como que ficou aquela marca. Ficou muito fraca, eu vou aumentar um pouquinho a potência de 10 em 10 ou 20 em 20 miliwatts, vou fazer uma marquinha do lado, até eu atingir uma marca levemente visível. Se eu não estou vendo a marca, não é o ideal. Se eu estou vendo uma marca muito forte, também não é o ideal. É uma marca levemente visível, é o barely visible. Após isso, né, após essa marca levemente visível, que a gente faz com 200 micras de spot, coloquei fora das arcadas, porque é assim que é descrito nos estudos, e com 15 milissegundos de exposição, cheguei nessa marca, vou voltar e vou ligar o módulo de Endpoint Management, que é simplesmente um toque no touchscreen da tela do aparelho. Tá? Então, a gente vê aqui, né? Então, sendo aqui está errado, na verdade, aqui a tempo de exposição, mas como exemplo, 130 miliwatts, onde tem 10 milissegundos ali, né, para a gente fazer a marca, vamos a 15 milissegundos, spot de 200 micras e o Endpoint Management ligado depois da gente fazer esse setup, ligar o Endpoint Management e começar a fazer o laser. Tá? Uma dica, e que às vezes a gente vê muita gente errar, olhar a lente que a gente usa para laser. Tá? Tem algumas lentes que elas têm um aumento. Então, no HC, geralmente, muita gente usa, eu também, a gente usa uma lente que é usada de PDT, que tem um aumento de 1,6 vezes. Então, teoricamente, você vai usar uma mira de 125. Parece confuso assim, mas a conta da mira do laser vezes o aumento da lente tem que somar 200, tá? No meu consultório, eu uso uma lente de uma vez, então 200 micras, 200 vezes uma, 200, e é por aí, tá? Basicamente isso. Talvez possa, para quem nunca tenha tido contato, parecer, às vezes, muita informação desse setup, mas, na verdade, se a gente raciocinar, é o setup que a gente faz para fazer o nosso laser convencional, né? E ligar o Endpoint Management quando for fazer, obviamente. Bom, dicas. Tratar toda a mácula. A gente não trata só a área de edema, a gente trata toda a mácula. Se eu não tenho, teoricamente, lesão dessa retina e só quero expressão de heat shock protein, eu vou tratar toda a mácula, mesmo que não tenha o edema, porque eu quero essa expressão, essa síntese proteica de toda a retina, inclusive da área boa. Vai me ajudar no meu processo geral e na minha meta geral de tratamento. Como eu falei, tem que fazer o titration, não existe mesma dose para todos, a energia usada em cada paciente é diferente, assim como uma fotocoagulação, num paciente que tem uma maior concentração de melanina, a gente usa menos exposição, paciente mais claro de pele, a gente usa menos, né, teoricamente, então não existe potência de laser igual para todo mundo. Tá? E ter paciência. Né? Não é igual ao anti-VEGF que a gente aplica e no mês seguinte a gente vai fazer um CT e vai ver. A gente tem que fazer o segmento com exames, porém, resultados podem surgir 60 dias, até mais do que isso depois. Tem paciente que vem vindo igual, às vezes tem até uma oscilação durante o segmento e 60, 90 dias depois a gente vê o resultado. Tá? Então, tenha um pouco aí de paciência. Tratamento, vamos dizer, retratamento que eu uso para coroidopatia serosa central. Quando a primeira sessão não foi eficaz, isso eu vou avaliar só depois desses 90 dias, depois de 60, 90 dias,
eu vou repetir a sessão, tá? Então, antes de 90 dias, geralmente eu não repito a sessão, porque a gente pode estar ainda numa janela terapêutica do qual a gente não conseguiu o resultado e já está retratando em cima disso, tá? Existe um processo fisiológico para a gente ter essa resposta esperada. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, tá? E pode ter uma melhora progressiva, né? Como eu falei nesse período, até por meses ou mais, muitas vezes sem retratamento. Bom, mais uma vez, vamos voltar aí no laser na era do anti-VEGF. Muita gente pergunta, né, colegas, e a gente discute quando fazer laser como monoterapia. Hoje é muito difícil a gente indicar laser como monoterapia em caso de edema macular diabético, por exemplo, ou outras patologias, do qual a gente tem anti-VEGF como padrão ouro no tratamento, né? Porém, cada um aí tem seu critério, mas paciente com infarto, AVC, eventos tromboembólicos de modo geral, recentes, eu não costumo aplicar anti-VEGF, como vários colegas, e em muitos pacientes eu uso laser como monoterapia por alguns fatores, algumas questões. Questões socioeconômicas muitas vezes são envolvidas nessa decisão. Compliance do paciente, o paciente vem, ele faz uma aplicação, ele faz outra aplicação, pode ser que perca o segmento por diversos fatores, como todos nós temos. Então, o laser eu acho que ele entra muitas vezes como monoterapia, em alguns casos específicos, mas aqui eu uso de protocolo nos meus pacientes, laser para praticamente todos mesmo, né? Quando é usado, quando eu uso o anti-VEGF, eu entro como tratamento adjunto, sim, para diversas patologias. E o que a gente vê, né, em alguns estudos, obviamente que a gente precisa de estudos comparativos muito maiores, mas a gente vê uma diminuição do número de sessões de antiangiogênicos, né, nos casos crônicos, quando a gente associa o laser. Tá? Isso pode ser interessante para todos. Bom, então esse paciente aqui é um desses casos, ele vem com contraindicação para anti-VEGF, paciente que teve um AVC recente, vem com uma oclusão bem vista aqui também, né, na IR do OCT. Eu fiz uma sessão de laser EPM e esse é o resultado. Obviamente, a gente tem uma áreazinha de tração ali que alguém pode questionar, mas é um resultado, é um resultado que pode ser aí, não só pelo soltar essa tração, né, mas é um resultado que a gente vê que é muito satisfatório. Não apareceu aqui a acuidade visual e os meses de segmento, mas enfim, o resultado final é a última foto aí desse slide. Bom, pacientes de edema macular diabético, vou acelerar um pouco, né, Douglas, que eu estou um pouco estourado aqui no tempo. Paciente de edema macular diabético também com contraindicação de anti-VEGF, fiz o laser, fiz uma sessão de laser EPM nesse paciente, 30 dias depois a gente tem essa foto do meio, 90 dias depois a gente tem essa melhora muito significativa aí, no caso, após apenas uma sessão de EPM sem associação com anti-VEGF. Na última foto aqui da IR, a gente pode ver as marquinhas, os landmarks ali, que eu usei nesse paciente. Paciente bem contente. Esse aqui é um paciente que tem uma associação de EPM com anti-VEGF, um caso terrível, também ali uma areazinha de tração, um cisto intra-retiniano muito grande, um caso terrível, com prognóstico bem reservado em termos de acuidade visual, função em geral. Eu fiz uma sessão de laser EPM, seguido de anti-VEGF. A gente teve esse resultado aqui depois de 2 meses. O paciente não apareceu aqui 30 dias depois, mas 2 meses ele veio aqui contente, com uma melhora da visão, eu também contente com o ACT, e depois não foi feito mais nada depois disso, né? Ele fez uma aplicação de anti-VEGF, foi Lucentis, e ele fez a sessão de laser, e 2 meses depois ele vem, eu tenho alguns exames aí nesse meio tempo, mas ele sumiu depois mais de 1 ano e volta 2 anos depois com esse resultado. Fiquei bastante contente aí. Bom, concluindo, né, o laser associado com o anti-VEGF, ele pode, né, potencializar os efeitos do tratamento, pode diminuir o número de aplicações de anti-VEGF, parece ter uma melhora sustentada e, obviamente, a gente consegue fazer isso com um custo bem menor do que se a gente pensar num tratamento monoterapia com anti-VEGF. Mais um teaser aqui, né, o último slide aqui,
Vamos ver se eu consigo dar um play. Isso aqui é o futuro, tá? No futuro é um projeto da Topcon, que ainda está em desenvolvimento, que é extremamente interessante. Quem faz laser, faz bastante laser, vai adorar isso aqui, né? Isso, tem gente que já sabe de algumas informações, mas enfim, a gente consegue colocar as fotos num overlay de imagens dentro da binocular do laser, tá? Então a gente consegue pegar uma angiografia, por exemplo, ver uma área de isquemia, onde tem área de isquemia, fazendo esse overlay, fazendo essa sobreposição de imagens, ou fazer um laser macular sendo guiado pelo ACT, a gente consegue fazer isso com diversas imagens de diversos aparelhos, tá? Mas segundo Douglas e segundo a Topcon, está ainda em desenvolvimento, sem previsão de lançamento, mas a gente fica sempre de olho aí nas novidades, né? Douglas, me desculpa aí, acho que eu me estendi um pouco no tempo aí, vou passar a bola de volta para você. Imagina, doutor, que isso, não se estendeu não. Parabéns pela apresentação, excelente. Nós temos aqui algumas perguntas vindo, tanto do chat quanto nas nossas redes sociais, a gente fez também algumas enquetes, tá? Então, do chat, uma das perguntas seria com relação ao tamanho de spot que o doutor utiliza no grid e se o doutor faz interação quanto ao espaçamento entre os spots, dependendo da severidade do edema, como o doutor procede nesses casos. Perfeito. Como é publicado né, nos protocolos que a gente tem aí de como é feito mesmo, né, o laser de endpoint, 200 micras é o padrão para a gente fazer, né? Então a gente faz o endpoint com 200 micras. Isso sim é padrão, eu não mudo. O espaçamento a gente pode ter de 0,25 de espaçamento ou até marcas contíguas, né, com 0 de espaçamento. Isso pode ser usado e pode ser variado. Eu vario entre esses dois parâmetros aí. A gente lembra e cita muito, né, um dos padrões aí, os estudos de densidade, né? O Lavinsky publicou outro ponto, não é usando endpoint management, mas a gente sabe que se a gente aumentar essa densidade, a gente vai subtratar o paciente. Aí a gente não vai ter o resultado e porque foi feito de forma equivocada. Então, ou marcas contíguas ou espaçamento de 0,25. Quando o edema é maior, quando o caso é um pouco mais complicado, eu costumo usar, sim, marcas contíguas. Quando eu tenho um caso de serosa, geralmente eu uso 0,25 de espaçamento. Tá? São preferências pessoais. Usar marcas contíguas para todos ou 0,25 de espaçamento para todos não é errado de forma alguma. Certo, certo. Quanto à panfotocoagulação, normalmente o doutor, com o Pascal, ou até com experiências passadas, traçando um paralelo entre elas, como é a sua relação em fazer uma panfotocoagulação utilizando o Pascal ou outras tecnologias? O doutor consegue completar uma panfotocoagulação no mesmo dia? Ou como é essa relação com lasers convencionais e com o Pascal? Perfeito. O que a gente vê, primeiro, é a agilidade, né? Agilidade em fazer de forma mais preciso e mais ágil, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Existem alguns estudos que mostram quando a gente faz em uma sessão, a gente pode aumentar um pouco a inflamação e a médio e longo prazo causar alguns efeitos colaterais, como aumento, por exemplo, da formação de membrana epirretiniana. É relativo, não é um estudo comparativo, mas a gente tem essa citação. A dor do paciente com o uso do Pascal ela é muito menor do que o laser single spot. Isso é percebido assim muito claramente, né? A gente começa a fazer, muitos pacientes já fizeram sessões de single spot, né, em outros serviços e vem para fazer o laser Pascal e referem, né, claramente assim que existe muito menos dor. Então, na maioria dos casos, a gente pode sim fazer o laser em até uma sessão. A gente faz inteiro em uma sessão, dependendo da tolerabilidade do paciente, colaboração, mas eu evito fazer em uma sessão só. Mesmo quando o paciente aguenta, eu faço em 2 sessões, pelo menos. A maioria a gente consegue fazer em 2 sessões. A comparação é bem clara, o paciente percebe menos dor e a gente percebe muito mais agilidade. A gente faz mais rápido,
e mais preciso, com mais tolerabilidade do paciente. Isso é bem claro. Certo, certo. E a nossa última pergunta, ela está relacionada ao uso do anti-VEGF, o doutor na apresentação falou bastante, né? Mas assim, qual é a relação ou a obrigatoriedade do uso do anti-VEGF aliado ao laser? Ou se Ah, é algo, digamos, desconectado, você pode fazer um tratamento utilizando uma ou outra, ou o doutor, na sua experiência, sempre alia os dois métodos? eu, de protocolo, na maioria esmagadora dos casos, eu alio os dois métodos. Tem os dois lados aí, né, para a gente enxergar. Anti-VEGF é irrefutável, né? Eu acho que seria leviandade a gente falar, não, vamos usar só laser como monoterapia, porque funciona bem. Pode funcionar bem, mas a gente está deixando, no caso de anti-VEGF, deixando de usar uma ferramenta que é incomparável o número de clinical trials, o interesse científico da comunidade e as publicações em termos de anti-VEGF. Então, o anti-VEGF é irrefutável, né? A gente faz mesmo, tem que fazer uma ferramenta né, extremamente útil. Quando a gente associa laser, o que a gente vê, a associação do laser pode aumentar o efeito terapêutico e pode diminuir o número de aplicações. Então, o meu racional para eu acrescentar laser, por exemplo, no caso de edema macular diabético, é esse, né? Eu uso laser como terapia, como monoterapia em pacientes que não podem usar anti-VEGF, seja por questões econômicas, seja por eventos tromboembólicos recentes, ou por outras, né? A gente tem as duas ferramentas. Eu acredito que a gente não precisa escolher uma ou outra e eu acho que não deve ser uma comparação competitiva, né, entre os que creem em laser e creem em anti-VEGF. Na verdade, acredito que a gente tem que crer no resultado. E o resultado melhor que a gente percebe é basicamente na minha prática, pelo menos, é na associação das duas coisas, das duas modalidades, né? Então, eu acho que uma coisa não elimina a outra. Paciente que pode fazer tudo, que não tem contraindicação e tem condição, vai manter o compliance, eu uso as duas coisas, né? Laser, como a gente faz menos sessões, geralmente é uma sessão inicial, o paciente tolera bem, né? Quando a gente oferece e indica. Então, vai muito bem na prática essa associação. Não sei se eu respondi ou fui claro na resposta. Foi sim. Doutor Renato, gostaria de agradecer novamente, em nome da House of Vision, em nome da Tópico, essa aula de hoje, né, com muitos casos, muita relação aí, compartilhando como é essa rotina clínica com a nossa tecnologia. A gente agradece muito por o doutor estar aqui conosco no dia de hoje. Agradecemos também a todos vocês que estiveram na nossa sala de aula, no Zoom, no dia de hoje. Agradecemos a todos vocês também que nos acompanharam no YouTube. Doutor, alguma consideração final? Não, vou ficar à disposição, obviamente, né? Uma discussão ótima quando a gente pode discutir, colocar aí, ou compartilhar um pouco da experiência nesse sentido. Então, fico à disposição aí, deixando meu contato depois aí, através de você, para quem tiver aí dúvidas ou alguma coisa aí, um grande prazer sempre poder contribuir de alguma forma. O prazer sempre é nosso e nós estamos também sempre à disposição. Nossa série de webinars Veja, Descubra, Explore termina hoje. Então, nesse mês, nós falamos sobre biometria ótica por interferometria, falando do biômetro Aladdin com o Dr. Harlen Carvalho. Falamos sobre a tomografia robotizada, informativa e eficiente da família Maestro, com o Dr. Leonardo Barbosa. Falamos sobre o Swap Source com o 3D, com o DROCT Triton, com o Dr. Felipe Patriota. E hoje finalizamos com chave de ouro com o Dr. Renato Peroni, com a sua experiência em uma nova abordagem em tratamentos de retina. Agradecemos a todos e o nosso HVision Academy Webinar continua o mês que vem com um novo assunto, com tecnologia e com discussão de casos clínicos de alto padrão com todos vocês. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e até uma próxima.